Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só tenho a agradecer ao Senhor, hoje e todo sempre, por cada livramento, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele continua fazendo, por tudo que possa ter acontecido, mas o Senhor está sempre nos protegendo, o Senhor está sempre nos guardando, está sempre nos sustentando, amém? Pela graça e misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Sou muito grato ao Senhor, fico muito feliz, né? Por mais que às vezes, irmãos, nós passamos por situações, mas nós temos que aprender, e eu estou aprendendo a cada dia a lidar com tudo isso, porque como não é fácil, para como sabemos que de pequeno aprendemos, e aí ao longo da vida continuamos a aprender, até o final da vida ainda vamos aprender, porque nós não sabemos de tudo, porque aquele que sabe de tudo está lá em cima. Ele é o dono, Ele é o mestre, Ele é o poderoso, Ele é o grandioso. E esta palavra, hoje, eu estou aqui pela graça de Deus. Agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, depois a liderança da casa, da igreja, por ter, pela graça do Senhor, convidado a mim mais uma vez a estar aqui para trazer a mensagem do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que essa mensagem ela é revelada assim, mais uma vez pela graça de Deus, porque eu estava dentro do carro conversando com um certo jovem e ali o nome dele, ele disse: meu nome é Atos. Eu falei: glória a Deus, nome abençoado. E de repente aquele jovem, numa parte do caminho, ele começou a sentir muito calor dentro do carro. Eu nunca vi uma coisa daquela. Ele tirou a blusa. Eu nunca vi um passageiro fazer isso. Mas glorificado seja o nome de Deus. Também não falei nada, fiquei calado. E ele foi. Numa parte do caminho eu comecei a falar das coisas de Deus para ele. E ele foi e falou assim. Eu falei com ele assim: ultimamente as coisas estão acontecendo, a volta de Cristo está próxima. Ele falou assim: eu sei, eu escutei os louvores que você está escutando, eu percebi. E outra coisa, eu fiquei calado. Eu sou uma pessoa, e ele disse que conhece a palavra, que ele fez ele fez aquele que todo mundo gosta de fazer, né? Letrado, fazer teologia. Conheço. Por isso meu nome é Atos. Ele falou assim: você já ouviu falar? Eu falei sim, eu já ouvi na Bíblia de Atos, mas o seu nome é a primeira vez. Aí ele falou assim: pois é, muitos julgam essa tatuagem que tá vendo? Eu falei: não, até que eu reparei um pouco assim no retrovisor, mas não fiquei olhando muito não. Aqui é Judas, aqui é Jesus, aqui tem Atos escrito, e tem todas as partes da Bíblia do versículo escrito, eu tatuei. Ele tatuou no braço, aqui tudo, ó. E glória a Deus. E falou assim: pois é, fiquei 8 meses no monte orando. 8 meses. Me desviei um tempo, mas eu quero voltar para a presença. Enquanto Deus te usou para falar da presença de Deus, eu entendi que Deus está me chamando para voltar. Por isso nós não podemos julgar as pessoas só pelo que vemos. Então eu entendi, e ao longo daquela viagem ele falou assim: continue evangelizando as pessoas. Eu achei bonito o que você fez. É assim mesmo, continua, não para não. Falei: glória a Deus. Não é assim que Paulo fazia? Amém. Aí depois o pastor, logo após, ele falou assim, ao decorrer do dia, eu não estava esperando, ele falou assim: você vai trazer a mensagem. Você pode trazer a mensagem na sexta-feira? E eu vi, não pude responder porque eu estava dirigindo. Mas eu falei: Jesus, o que eu vou levar? Eu não estava esperando que seria eu que
fosse levar a mensagem. Aí veio a minha mente assim, o tempo inteiro, Atos 16, 31. Eu falei, por que Atos 16, 31? Amém, vou ler, Senhor, tudo bem. E eu cheguei em casa, depois, bem mais tarde, porque andou acontecendo algumas coisas nesse período, né? Porque quando Deus tem algo para trazer para a igreja, irmãos, o inimigo vai tentar levantar, para tentar bater a fé, para tentar abater aquilo naquela pessoa. Mas só quando Deus tem algo, quando Deus tem obra, nada pode abater aquele que Deus levanta. Nada pode frustrar aquele que Deus levanta. Porque aquele que é escolhido por Deus, ele é escolhido, ele é cuidado, ele é cevado, ele é protegido. Assim como Paulo foi protegido. Assim como foi um perseguidor, mas depois também foi um evangelizador da palavra de Deus. A glória do Senhor. Naquele mesmo momento, irmão, veio aquela palavra assim, mas veio aquela palavra assim, falando comigo assim, dentro de mim, mexendo, e aquela, sabe, quando aquela palavra entra no seu coração, e fala assim, esta palavra que eu vou pregar, essa palavra revelada por Deus, e na hora da abertura do culto, teve também confirmação. Na hora das oportunidades, teve confirmação. Na hora dos louvores, teve confirmação para a glória de Deus. Porque eu orei, Deus, que o Senhor possa usar cada um conforme a tua vontade. Assim como foi dito também, cada um recebe o dom, cada um de acordo com a sua capacidade, para a honra e glória do Senhor. E tudo falando dentro dessa palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu vou abrir aqui para poder ler, amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. E começamos aqui para que entendamos. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Aleluia. A cura da pitonisa se quer dizer a mulher que tinha um espírito de engano, que enganava as pessoas. Filipos é a cidade próxima de Macedônia, dentro da palavra. A conversão de Lídia, uma mulher que o Paulo se encontrou ao meio do caminho. Ou seja, o carcereiro estava lá vigiando ele na cadeia. Então, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar esta noite para a honra e glória do Senhor, mais uma vez, para que eu possa trazer esta mensagem revelada do céu. E para assim, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E fala assim, e logo depois, perdão, irmãos, eu não falei não, hein? Perdão, é 16, versículo 9, tá? Perdão, aleluia, aleluia, 16, versículo 9, aleluia. E começa aqui no 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, como foi falado aqui esta noite várias vezes. Glória a Deus, aleluia. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para o Samotrácia, para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos,
fora para portas, para a beira do rio, onde julgamos haver um lugar para oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso fez ela muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, glória a Deus. Usa-me, Pai, com a tua graça. Assim como tu falaste, Pai, quando eu abrir a boca, Pai, não seja mais eu, mas sim o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, para a honra e glória por o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o que eu entendi desse texto aqui no começo, tudo começa com uma visão, tudo começa com uma noite que Paulo estava ali deitado. Era Paulo e Silas, mas Paulo teve visão, e Paulo ali fala que na visão que ele teve, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, quando Paulo estava ali naquela visão, naquela mesma hora, ele entendeu. Ao mesmo tempo, eu tenho que ir até essa cidade. Eu tenho que ir até lá porque tem algo acontecendo. Porque Deus está requerendo que eu vá ali. Porque nesse período, Paulo já tinha uma intimidade com Deus. Paulo já tinha uma grande intimidade com o Senhor. E ele sabia que quando Deus mostrava algo, Deus queria e requeria que ele e o Silas fossem, ou seja, o companheiro. Porque a Bíblia fala que é bom que vai em dois. Porque quando um estiver fraco, o outro ajuda ele a levantar. Porque nós sabemos que às vezes nós estamos caminhando, mas chega uma hora que nós cansamos, né, irmãos? Aí se tem alguém do lado, ali às vezes está um pouco mais forte, ele chega e balança: não fica assim não. Olha para frente, varão. Jesus te capacita. Jesus é contigo. E aquela palavra de ânimo acaba nos levando mais à frente, mais adiante. É assim que o Senhor faz. Por isso ele pede para que andemos em dois, para que também sejamos testemunha, para que testifique sobre o Evangelho dele. E Paulo falou nessa hora, e logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ou seja, ele já sabia que ele ia para aquela cidade, mas ele não ia para lá
passeio. Ele não ia para lá de qualquer maneira, ele ia para lá porque Deus estaria levando ele para anunciar o Evangelho de Cristo. Ou seja, que naquele momento que ele estivesse anunciando o Evangelho de Cristo, o Senhor iria direcionar alguém que fosse preciso para que ele pudesse falar, ou para que pudesse acontecer algo. E sabíamos também que as pessoas sabiam e que ali, Silas sabia que quando Paulo estava junto com ele, milagre acontecia, coisas aconteciam. Ele não sabia o que ele ia se deparar de frente com aquela situação, sobre aquela cidade de Macedônia. Era uma cidade onde se encontravam pessoas. Ali foi lido na palavra do Senhor que em Troade fomos correndo a caminho direito para Samatrácia. Então, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Então dizia o quê? Que lá era uma colônia. Se lá era uma colônia, significa que lá tinha muitas pessoas. E todo mundo sabe que o significado de colônia, que é como fala assim, muitos falam assim, colônia de férias. Colônia de férias significa o quê? Que tem muitas pessoas. Que é onde tem muitas casas, onde tem lugares para coabitar, para habitar, pessoas para poderem ficar passando um bom tempo. Ali é descanso. Então significa que tinha uma colônia que tinha gente, tinha pessoas ali naquele lugar. E ele ficou, aqui na Bíblia está dizendo que no primeiro dia ele entrou, mas ele não chegou ainda sobre aquela cidade. Ele foi fazendo vários dias de viagem para chegar em Decápolis. Mas aí, quando ele chegou lá na Macedônia, na colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Ele ficou, estivemos alguns dias. E no dia de sábado, ou seja, durante a semana, aí no final de semana, aí vai dizer a palavra do Senhor. No dia de sábado, saímos fora das portas. Saímos fora das portas, por quê? Para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Ou seja, Paulo sabia que ele já estava ali quase uma semana, já estava ali há mais de 4 ou 5 dias. Eles tinham que orar, eles tinham que buscar, eles tinham que clamar. Por quê? Ele foi ali a uma missão e ele tinha que chamar e conversar com o Senhor, com Deus, para saber o porquê daquela missão dele naquela cidade. Ou seja, nós sabemos que tudo que nós vamos fazer é direcionado por Deus. Nós vamos pedir a Deus a direção, Deus, por quê? Como me fala, como eu proceder sobre essa situação? Porque é o Senhor que me preparou essa situação, então eu não sei, porque a obra é dele. Então ele sabe. E ali, Paulo, ao meio do caminho, o engraçado é que ele foi andando. Nós sabemos que às vezes nós vamos andando, às vezes sem direção, vai acontecer alguma coisa. E no meio do caminho a palavra está falando que quando ele estava andando para achar um lugar para orar, e assentando-nos, falamos as mulheres que ali se agitaram. Ou seja, na hora que ele chegou ali, tinha mulheres que se ajuntaram sobre ele. E ele não perdeu tempo, ele começou a falar. Ele começou a pregar, ele começou a anunciar Jesus, ele começou a falar do amor de Cristo, começou a falar da salvação, começou a falar das coisas que Deus agrada, como pode. Que é isso que Deus quer que nós falamos. Nós somos o que? Servos do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. Na maneira e a hora, é Deus que sabe como Ele vai usar. Nós não sabemos. Mas ali naquele momento, vai dizer a palavra do Senhor, que Lídia, e aqui é uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade, que servia a Deus
Aqui está falando que ela servia a Deus. Ou seja, no meio daquelas mulheres que estavam ali, uma servia a Deus. Ou seja, no meio de muitas pessoas, vai ter uma que conhece a palavra de Deus. Vai ter uma que serve o Senhor. Ou seja, nós podemos andar para todos os cantos. Nós sempre vamos encontrar alguém, ou que seja desviado, ou que seja que esteja na presença, mas ele vai conhecer a palavra do Senhor. De uma forma ou de outra ele conhece. Então, Paulo foi e estava naquele momento e fala que servia a Deus, e Deus, o Senhor, abriu o coração delas para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, nós temos que entender que não é nós que vamos abrir o entendimento da pessoa, não é nós que vamos convencer aquela pessoa, mas o Espírito Santo de Deus. Mas se Deus vai convencer, Deus vai aquebrantar o coração, vai despertar algo daquela pessoa para que ela venha ficar atenta e escutar aquilo que o Senhor tem para dizer com ela. Ou seja, Ele vai trabalhar e Ele continua trabalhando. E aí elas ficaram prestando atenção. E depois a palavra vai dizer que foi batizada ela e a sua casa, e rogou dizendo: e haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali Ou seja, ele se sentiu constrangido. Ele se sentiu constrangido porque era casa de mulheres. Ele não podia adentrar dentro da casa. Não sei o que passou na mente dele naquela hora. A palavra não relata, mas a palavra relata que ele se constrangeu. Mas só que eles não entraram, eles continuaram. Mas vai dizer que mais na frente aparece uma mulher com espírito de adivinhação, que ela falava, que ali, seguindo, e falava assim, e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Ela falou mentira? Não, são servos de Deus Altíssimo. Por mais que ela tinha um espírito de adivinhação, por mais que o inimigo usava ela, mas ela falou que eles eram servo do Deus Altíssimo. Só que o que acontece? Se nós formos entender, eu estava lendo e meditando na palavra, ao longo do tempo, ao decorrer da história, vai falar a palavra do Senhor, que aqui, ó, mas Paulo perturbado. Ficou perturbado por quê? Porque sabia que aquela mulher falava de uma forma como se ela estivesse debochando do amor de Cristo. Ela não falava de uma forma, ou seja, glorificando o nome de Deus. Porque aquele povo daquela cidade eram povos que serviam deuses estranhos. Era de culturas diferentes. Eles não cultuavam a Deus verdadeiramente. Eles serviam a deuses. Por isso Paulo estava naquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade que havia perturbação, que havia espíritos de engano sobre aquela cidade. Eram pessoas que precisavam ser libertas, eram pessoas que precisavam escutar a palavra, eram pessoas que precisavam alcançar a salvação através do homem que foi enviado, que era Paulo. Glória a Deus. Então, aqui na Bíblia vai dizer que Paulo, naquele momento, quando ele ficou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, e tomando que manda, aqui ó, Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, chega, agora chega, para, sai e vai embora. Só que naquele momento a palavra vai dizer que havia os senhores sobre aquela cidade e eles não gostaram que Paulo fez aquilo. Ele não gostou que Paulo libertou aquela mulher. Paulo foi usado como instrumento de Deus para poder aquela mulher ser liberta. Não gostou. Sabe por quê? Porque aquele povo, eles ganhavam dinheiro sobre aquela mulher. Porque como sabemos que as pessoas hoje enganam e querem ganhar em cima sempre alguma coisa, não é? Através do engano. Elas querem mostrar uma coisa que elas não são,
Mas por trás daquela coisa que ela está mostrando, ela quer se dar uma de boazinha e ganhar por trás. Só que Deus não aceita isso. Como se ela estivesse sendo boa para aquela mulher. Como aquele Senhor estivesse sendo bom para aquela mulher. Não estava sendo bom, sabe por quê? Porque aquela mulher precisava ser liberta. Porque Deus fala que a mentira não provém de Deus. O mentiroso não herdará o reino do céu. E aquela mulher mentia, falando para pessoas algo que elas queriam escutar, mas não era algo que libertava. Era algo que a cada vez mais nós sabemos que quanto mais a pessoa mente, quanto mais a pessoa fala algo que não é verdade, algo de mentira, mais ela vai se aprofundando no caminho do mal. Mais ela vai se perdendo a cada vez naquele caminho. Mais ela vai adentrando aquilo que não é de Deus. E Paulo descobriu. Porque Paulo teve o quê? O discernimento de espírito. Que é o que nós temos que buscar. Sempre o discernimento de espírito. Porque há vários espíritos. Tem os espíritos que ele vem, com sapatinho de algodão. Se a pessoa não tiver discernimento, ela nem sabe que aquele ali é o espírito de diabo que estava usando aquela pessoa. Mas Paulo discerniu. Mas o mais bonito dessa palavra é que no começo aqui vai falar da visão que Paulo teve. E o Paulo fez o quê? Obedeceu o que Deus mandou e foi até a cidade. E aqui vai falar que chegou lá e pregou naquela cidade. Ele pregou a palavra do Senhor. Ele levou o evangelho de Cristo. Mas sabia também que aquele povo não gostou. E vai chegar um momento que vai falar que aquele povo se revoltou com Paulo, porque o Senhor chegou diante, aqui vai dizer, magistrados, sobre os magistrados. Eram pessoas poderosas, pessoas de poder executivo, pessoas como se fossem reis. Ou seja, o rei naquela época, a primeira palavra dele. Se ele batesse o martelo, acabou, decretou. Então, aquele povo que tinha escutado aquela palavra, abençoada, naquele momento que Paulo estava falando, e falou assim: olha, e vendo os seus senhores que a esperança voltava atrás, do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Ou seja, quando ele fala que é costumes que não é lícito, significa que eles não tinham costume de adorar a Deus, eles adoravam a Baal. Eles tinham outros rituais, eles não poderiam adorar o Senhor naquele momento, porque eles não eram libertos, porque eles não conheciam, porque eles até sabiam que poderia ser bom, mas não poderiam, porque eles eram o quê? Manipulados de outra parte, porque tinha alguém que ali liderava eles, tinha alguém que ali falava algo que não era de Deus para eles, tinha alguém que passava crenças erradas para eles, alguém que chegava e falava de coisas que eles até acreditavam, mas na verdade era mentira. Porque tinha uma mulher que tinha um espírito de quê? De engano. Uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, que falava coisas que aquilo ali é o quê? Que o inimigo gosta, que o inimigo faz. Ou seja, o inimigo usava para enganar aquele povo. Aquela mulher era usada para enganar o povo. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas às vezes não querem escutar a palavra do Senhor, as pessoas às vezes não querem ler e meditar na Bíblia, não querem escutar o que a palavra fala, porque na hora que exorta, que clama, na hora que exorta, não acha bom. Mas quando chega uma pessoa que fala algo que vai massagear o coração, a vontade, o ego dela,
vai satisfazer a vontade que ela está buscando. Mas nós temos que entender que não é a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. E naquele momento, Paulo falou algo que mexeu com aquele povo. Paulo falou algo que ali incomodou aquele povo. Mas não era aquele povo, eram os espíritos imundos que estavam sobre aquele povo, que se manifestaram e foram contra eles. E até a Bíblia vai dizer, aqui ó, e a multidão se levantou unida contra eles. Eles quem? Paulo e Silas. Aquela mesma multidão que estava sentada escutando o que Paulo estava pregando, levantou contra quem? Contra Paulo e Silas. Aquela mesma multidão que achou bom aquelas palavras, se levantou contra por quê? Porque os magistrados, porque os servos foram até os magistrados, fizeram a cabeça deles, falou a versão deles, da maneira que o inimigo gosta. Ou seja, foi levantado pelo Satanás para tentar prejudicar o servo do Senhor. Ou seja, pessoas que às vezes dentro da própria casa do Senhor, dentro das próprias igrejas, estão sendo levantadas para destruir aquele que Deus levantou, para poder falar algo que não é do Senhor. Pessoas que ao invés de se unir e se reunir e orar e buscar o Senhor, a presença de Deus, estão sendo usadas para o quê? Para ir contra o ministério, para ir contra o evangelho, para ir contra a palavra, falando mentira e heresia que Deus não mandou. Ao invés das igrejas serem unidas, ao invés do povo buscar e unir mais, não, estão o quê? Querendo olhar o que é aquele ou o que é aquela, o que ele faz, o que ela faz. Mas não quer buscar da maneira que ele ou que ela busca. Ele quer só receber aquilo que é sobre a vida deles, mas não quer fazer e não quer buscar, mas quer receber do alto do céu, fazendo a mentira, fazendo o engano, e quer receber. Como poderá receber algo que não é de Deus? Como Deus poderá usar aquele que está o quê? Dividido em cima do muro, cocheando em dois pensamentos? Não tem como receber aquele que se cocheia em dois pensamentos, porque Deus fala que não tem como adorar o Senhor, ou seja, não tem como adorar o Senhor e adorar ao Satanás. Não tem como agradar a Deus desagradando a Deus e tentando agradar a Satanás. Não tem como buscar a Deus e o mal. Ou seja, aonde tem luz, é luz. As trevas, elas podem até ver a luz, mas a luz não pode se misturar com as trevas, porque a escuridão leva à perdição, porque a sombra ela é diferente da luz, porque a luz ela reflete e a sombra ela esconde. Então nós não podemos pensar com a mente nossa, mas sim com a mente de Cristo, porque a mente de Cristo vai nos orientar, a mente de Cristo vai nos aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos guiar e nos consolar e nos direciona sempre para a presença de Deus. Porque nós sabemos que aquele que tem a presença, aquele que tem o Espírito, aquele que tem o fogo, aquele que tem a presença tem o quê? A chama. A chama não pode se apagar. E Paulo tinha a presença. Paulo tinha a chama. Porque quando ele falou, saia e não volta mais, aquele Espírito saiu. Aquele povo ficou até se perguntando entre si, por que Paulo demorou tanto para poder expulsar aquele demônio? Porque ele já sabia que era um demônio que estava sobre aquela mulher. Ele sabia. Só que ele esperou, sabe por quê? Porque não é no tempo nosso, não é no tempo dele, mas no tempo que Deus manda. Faz agora, porque agora é a hora. E o servo obediente, ele não vai fazer antes que o pai ordenar para ele fazer. O servo obediente, irmão, ele vai escutar a voz de Deus.
Porque na Bíblia vai dizer que quando Elias estava lá, atormentado ali, atribulado, com aqueles problemas todos, Elias estava assim, querendo desistir. Elias estava dormindo, vai dizer que o anjo desceu, colocou o pão sobre o lado da onde ele se deitava, e ali aquele pão foi cozido na brasa, e o copo de água do lado, é o água espiritual, e vai dizer que ele ficou 40 dias ali, andando em 40 noites, só com aquele alimento que Deus mandou para ele. E vai dizer que naquele momento, Elias, olha para vocês verem o que Deus fez. Elias, ele teve força, mas não foi dele, foi de Deus, porque ele já estava desistindo. Sabe por quê? Porque quando João Batista pregava, raça de víbora, ou seja, pessoas não querem saber de Cristo, pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que estão abandonando Cristo por nada. Mas Paulo manteve na posição. Paulo estava ali para fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer. E ele fez a vontade. Ele obedeceu. E por ele obedecer, o que aconteceu? Deus trabalhou. E Elias também obedeceu, porque a Bíblia vai dizer que quando veio um vento forte, Deus não estava no vento. Quando veio o fogo, Deus também não estava naquele fogo. A Bíblia é calada. Mas a Bíblia vai dizer que quando veio uma voz suave, aí Deus estava naquela voz suave. Ou seja, porque Deus é manso, as coisas de Deus é paz, é serenidade. Ou seja, ele estava atento, ele estava ligado, ele conhecia a voz de Deus, ele conhecia a voz do Pai, porque o filho que é filho, ele conhece a voz do Pai. O filho conhece a voz do Pai. Mas a Bíblia vai dizer que o filho pródigo, ele não obedece por quê? Porque ele não conhece a voz do Pai, porque ele é pródigo, porque ele é desobediente, porque ele é o quê? Destemeroso. E nós não podemos ser destemerosos, nós não podemos temer o homem, mas temos que temer a Deus. E tem pessoas temendo o homem, tem pessoas temendo o homem nessa terra, mas Deus não levanta covarde, Deus levanta corajoso. Paulo era corajoso, Elias era corajoso, João Batista era corajoso, e veio primeiro. Eliseu era corajoso. Se nós formos olhar, muitos profetas, Israel, Isaac, eram corajosos, não temiam, faziam a vontade de Deus. É isso que Deus quer, obediência, porque através da obediência as bênçãos vêm. E fala, e pedindo luz, ou seja, vou voltar no 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Porque quando Paulo e Silas estavam lá preso, você acha que Paulo e Silas ficou quieto? Paulo estava preso pelos pés, a Bíblia fala, estava dentro da cela. Mas eles começaram a louvar, eles começaram a adorar, eles começaram a cantar. Como foi falado hoje, Deus, Ele sabe o tempero. Deus, Ele sabe o que precisa. Precisa de adorar,
para Deus chegar. E precisa da palavra para libertar. Então Deus sabe de todas as coisas. E através da adoração, Deus recebe, Deus fica ali e ele brada, ele começa ali a fazer o milagre. Porque através da adoração é o coração aquebrantado, e através daquela adoração, almas são curadas, vidas são libertas e pessoas se aproximam de Deus. Porque através da adoração ela vai falar com aquela pessoa. Porque a adoração verdadeira é impossível Deus não perceber. Porque o coração aquebrantado, ela mexe com Deus. O coração aquebrantado, Deus ama o coração aquebrantado. Porque o coração aquebrantado é verdadeiro, segundo o coração de Davi. Porque o coração aquebrantado é verdadeiro, porque quando ele se arrepende de verdade. Ele não faz de novo, ele não pratica de novo. Ele não olha para trás. Ele só quer o Senhor, ele só quer a presença, ele só quer buscar e mais e mais e mais. É isso que Deus quer, que nós tenhamos sede da palavra, tenhamos sede do Espírito Santo, tenhamos sede da presença dele. Porque assim como a samaritana estava ali naquele lugar pegando água, Jesus falou assim: se beberes da minha água, jamais terás sede. Ou seja, se beber da minha água, você vai querer mais e mais. Você não vai ter sede dessas coisas erradas. Você não vai ter sede dessas coisas horríveis. Você não vai se lembrar daquilo que você fazia, mas vai se lembrar cada dia daquilo que eu vou colocar no seu caminho. Você vai se lembrar cada dia de cada louvor, de cada palavra, de cada presença, desse momento maravilhoso. Porque aquele que está nas trevas, irmãos, ele não tem paz, ele tem a tribulação, ele tem perseguição, ele tem momentos ruins diariamente. Ele pode até no momento ali que ele estiver naquele êxodo, ali naquela bebida, daqueles negócios que eles usam, êxtase, né? Eles ficam ali, depois que passa, volta tudo de novo, até pior. Porque eu estava falando uma vez com uma pessoa, que as pessoas podem até beber para tentar esquecer o problema, mas o problema ele não vai sair dela. Porque ele vai achando que ele vai beber, ele vai fumar, ele vai cheirar, e ali vai acabar. É mentira, porque ali cada vez que ele pratica aquilo, vai só aumentar a dívida para ele pagar. Porque se ele estiver devendo, ele vai dever mais. Se ele estiver mentindo, ele vai mentir mais. Porque para ele conquistar aquilo, ele vai ter que o quê? Mentir. Para conseguir. Porque às vezes ele nem tem, mas está tirando de onde não tem. É por isso que muitas vezes perde até a sua própria vida. Porque Deus fala assim: muitos perecem por não conhecer a minha palavra. Por ele não conhecer a verdade, ele acaba o quê? Fazendo algo que Deus não agrada. E acaba tirando a própria vida. Não sabendo ele que ali ele não vai ter mais paz. Ali ele vai ser atormentado, porque a palavra fala que aquele que vai para o inferno, ele vai ser atormentado dia e noite. E sem contar que lá fala que aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Ou seja, ele vai ser queimado eternamente. E vai ser mais atormentado ainda, porque ele tirou a própria vida. Se ele achou que ele vai encontrar paz, ele está enganado, porque o inimigo enganou ele de verdade. O inimigo falou com ele uma mentira e ele caiu. Mas não escutou a verdade que o crentinho chegou e falou para ele, como eles falam, né? Ah, bem o crentinho. Ah, não, o crentinho não. Mas eles vão se lembrar no último dia, desse mesmo crentinho que eles ficavam zombando aqui na terra, quando Jesus vier arrebatar a igreja. Eles vão procurar a palavra e não vão ter mais a palavra. Vão procurar os crentinhos para a oração e não vão ter os crentinhos mais para a oração. Porque aqui a Bíblia fala que os prazeres são passageiros. Os prazeres da carne. E muitos querem ficar na carne. Não quer a presença do Senhor. Irmãos, nós não podemos trocar a presença do Senhor. Porque nós vimos que Paulo
Ele foi ali. E através da vida dele, a Bíblia vai relatar que ele teve uma conversão de Lídia, daquela mulher que estava entre bem a todas. Ela e a família dela foi convertida através da palavra que ele levou sobre a vida dela. E foi batizada também. E através daquela palavra que Deus usou ele para levar, o carcereiro também se arrependeu porque ele ia tirar a sua própria vida, porque quando ele viu que houve um grande terremoto e ali todos se abriu, ele estava num grande sono profundo, porque o anjo tocou sobre a vida dele para ele dormir, para que Deus viesse trabalhar. E quando ele acordou, ele pensou que tinha sumido todo mundo e que ele iria ser morto. Então ele ia tirar a sua própria vida, porque se ele sabia que se o magistrado soubesse que ele não tinha tomado conta, eles iam mandar matar ele. Mas só que não era não, ele não sabia que Deus também era uma grande obra de Deus para ganhar aquela vida também. E que através daquela vida, muitos outros que estavam ali dentro iriam e também buscar o Senhor. Então, através da vida de Paulo naquela cadeia, naquela cela, Paulo louvava e clamava porque ele sabia que Deus tinha uma grande obra dentro daquele lugar. Porque ele não foi enviado ali à toa. Por isso Paulo clamou e Paulo louvou. Sabe por quê? Porque ele tinha visão, ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele sabia que ele era instrumento e que ele é instrumento. E ele fala também da cura do quê? Da pitonisa. Que através de Paulo, a presença de Deus curou aquela mulher e o mal saiu. E Deus quer nos curar esta noite. Deus quer nos curar esta noite mais uma vez, para que nós possamos continuar permanecendo na presença. Deus quer curar nós, quer curar a igreja. Deus quer nos curar, irmão. Deus quer curar todos para receber a graça. E nós sabemos que a cada dia que nós estamos na presença de Deus, nós estamos sendo curados, nós estamos sendo libertos, nós estamos recebendo a presença, nós estamos recebendo o livramento dos nossos lares, nós estamos recebendo a graça e a presença e o poder de Deus para a misericórdia. Porque grande tem sido a misericórdia dele sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores, mas Ele é misericordioso, hoje para todos sempre. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus grandemente. Amém? Glória a Deus. E agora eu vou ficar pela misericórdia do Senhor, dando a bênção apostólica.